Lance diretamente do Rio Innovation Week. Estamos aqui com o Diego Vieira, que acabou de participar de um painel no nosso palco sobre o uso de dados no esporte. Você é CEO da Outlier FC e da eScout, duas empresas. Então eu queria começar você se apresentando, contando um pouquinho do trabalho que faz nessas duas empresas. Bom, primeiro, boa tarde, Pedro. Obrigado aí pelo espaço. A Outlier FC ela nasceu em 2020 e basicamente ela veio ao mundo para a gente prestar consultoria tática individualizada para jogadores de futebol. Então a gente identificou um nicho do mercado onde os clubes têm uma demanda de trabalho muito grande, às vezes nem tantas pessoas para poder executar esse tipo de trabalho. Os jogadores com uma necessidade de querer entender mais do jogo fez com que a gente desenvolvesse uma metodologia, uma solução onde a gente estuda o modelo de jogo daquele treinador, as preferências dele para cada jogador em cada posição. A gente faz um estudo super aprofundado sobre o jogador e a gente casa essas duas informações com uma rotina semanal de reuniões com os nossos clientes para a gente poder mostrar dentro do jogo o que ele está fazendo de bom, o que ele pode melhorar. E a partir dessa solução, a gente cresceu no mercado, a gente foi descobrindo outros gargalos que a gente gostaria de procurar soluções para impulsionar o mercado de futebol. E hoje a gente tem plataformas de desenvolvimento individual para clubes, onde todos os ativos das categorias de base são monitorados, informações são geradas pela nossa equipe. Desenvolvemos um aplicativo com soluções táticas por vídeo para que a garotada, jogadores amadores também possam ter essa oportunidade de se desenvolver. E a eScout foi uma dessas ramificações de soluções no mercado, onde a gente avalia jogadores da base do Brasil, gerando scores, avaliações sobre temas físicos, ofensivos, defensivos, para que os clubes, tanto do Brasil quanto de fora, possam conhecer a qualidade dos atletas que hoje estão espalhados Brasil afora. Uma curiosidade que eu tenho é sobre a linguagem desse tipo de informação com os jogadores, nesse diálogo individualizado. É claro que o jogador hoje está mais inteligente taticamente porque todo esse linguajar já faz parte do dia a dia no clube, mas como fazer para essa informação chegar de forma clara, que realmente não seja algo confuso ali para o jogador entender, né? Bom, primeiro de tudo, eles são extremamente inteligentes, cara. Assim, não tem um jogador que a gente começa a ter o trabalho que eles não têm uma capacidade absurda de entendimento do jogo. Se a gente para pensar, qualquer um de nós nas nossas profissões ou na vida, eles estão expostos àquilo ali desde 2, 3, 4 anos de idade. O que acontece é que a gente tenta abrir novas janelinhas para que ele possa desenvolver melhor um comportamento ou outro, ou alterar de acordo com o treinador. E óbvio que nessa relação direta a gente precisa ter muita habilidade na resenha propriamente dita para poder passar essa informação de uma maneira que é bem absorvida e leve por conta do jogador, para que no fim das contas aconteça o que a gente quer. Ele leve isso para a prática para ele poder melhorar. Então é regra da empresa que pelo menos no início da reunião a resenha ela tem que acontecer, porque a gente também quer criar esse ambiente amistoso ali com os nossos clientes. E uma curiosidade, quando você está num diálogo ali com o jogador, já aconteceu de por acaso você daria uma sugestão para um jogador, fazer um comentário que vai contra algo que ele ouviu de um treinador ou do clube, ter algum ruído aí nessa informação? Nunca aconteceu e acho que nunca vai acontecer por dois motivos muito simples. Primeiro, a nossa obrigação é de estudar e muito as preferências daquele treinador, com acesso a dados, vendo os jogos dele, acesso a pessoas do clube que estão nesse dia a dia, informações que o jogador nos passa de preferência do treinador. E segundo, que por mais que em alguns momentos a gente vê uma informação que talvez não seria, na nossa visão, a melhor dos mundos, a gente tem que respeitar uma hierarquia. No fim das contas, o nosso cliente está nos contratando para fazer com que ele jogue melhor e para o treinador em questão. Se as nossas informações vão na contramão disso, o nosso trabalho não está sendo bem feito, então precisa ser muito responsável e muito cauteloso nessas interações. Perfeito. E você falou bastante no painel sobre essa questão dos dados enviesados, né? E de conciliar, né, o pensamento humano e os dados, né? A filosofia romântica, como você colocou, do jogo e os dados. E uma coisa que eu vejo muito, isso chegou a esse tipo de debate, inclusive no público, e realmente, assim, o dado para muita gente virou uma muleta para tentar justificar algo que ela acredita, né? Então a gente tem, por exemplo, o cara é fã de um jogador, aí ele pega ali, o jogador tirou uma nota boa no aplicativo, no dia tal ele vai lá e aí vai compartilhar aqueles dados. Ou então ele diz que o jogador é um ótimo criador, no dia que ele deu 5 passes decisivos ele vai compartilhar. E o próprio jogador faz isso, né? A gente vê jogador que quando um aplicativo, uma página compartilha ali dados positivos dele, ele vai mostrar para o resto do público, joguei bem hoje, mesmo que a torcida esteja achando que não. Então como fazer para esses dados realmente serem usados da melhor forma e não ser só uma muleta para já confirmar o que você acredita, né?
Bom, então tem dois viés que são importantes de mencionar. O primeiro na nossa função com o jogador e depois dentro de um clube para consumir esses dados. Os dados eles são iguais para todo mundo. No nosso atendimento com o jogador, primeira coisa é que ele vê pouquíssimos dados da nossa parte, porque o mais relevante para nós no trabalho com os atletas é da qualidade que ele está executando um passe, uma finalização, os passes decisivos, e não a quantidade. Não necessariamente o jogador que dá mais passes decisivos é melhor jogador. O contexto de um passe decisivo pode muito mais ter pedido de que ele fizesse outra ação. Então, para nós, a qualidade de como ele faz é muito mais importante. Ou seja, a gente precisa extrair essas informações, entender elas profundamente, deixar bem objetivo quais informações a gente quer passar para melhorar a qualidade. Dentro de um cenário de clube, é super importante que você parte do princípio de não ter viés. Porque no fim das contas, esse viés que você quer confirmar alguma das suas opiniões vão te aproximar muito mais de uma falha na tomada de decisão do que de uma solução. E para isso você precisa contar com pessoas internamente que vão te dar esse contraponto. É o que se fala muito no empreendedorismo. Se o CEO, o fundador da empresa, contratar pessoas parecidas com ele, da empresa segue o mesmo rumo. Então, dentro de um clube de futebol é importante que você tenha esses contrapontos, e hoje os clubes que já têm esse departamento de dados bem desenvolvido, existe essa conexão. A percepção subjetiva de alguém que quer que algo seja verdade já é combatida amistosamente com o que os dados de fato vêm mostrando. E pra gente finalizar esse debate, voltando um pouquinho do que eu tava falando, né, do jogador às vezes ali ser algo contraditório, ouvir uma coisa dali, outra daqui, e inclusive da opinião da torcida. Já aconteceu de jogador, por exemplo, às vezes a torcida pode cobrar que um lateral cruze com mais frequência. Na verdade, o que os dados estão apontando que o clube quer não é isso, é algo completamente diferente. Ele manter a cabeça no lugar e vou continuar achando que eu tô fazendo errado, mas eu tô fazendo aquilo que é pedido. Com toda certeza tem um exemplo muito claro que são as cobranças de escanteios. Hoje, estatisticamente falando, você tem uma probabilidade maior de finalizar a gol com uma cobrança de escanteio curta. E torcedor tende a não gostar muito dessa opção. Pô, subiu todo mundo para a área, é só jogar a bola lá, não precisa ter esse risco ali de perder a bola. A gente tem alguns desses retornos da torcida de um comportamento de jogador ou de uma decisão do clube, mas aí também é importante separar um pouco, né? A torcida que vem, né, de um ponto de partida de amor, de paixão, de consumo ali, por mais que tenha validez, não são experts para poder decidir um certo comportamento de jogador ou uma estratégia de uma cobrança de escanteio. Então, por mais que a gente escute e saiba que tem essa restrição com alguns comportamentos, a gente também precisa ter bastante frieza assim, para poder dizer que o que vai aproximar mais do sucesso é um tipo de comportamento e não simplesmente o que é de pedido de torcida. Perfeito. Muito obrigado, Diego. Valeu, Pedro.